Muito bem, pessoal, estamos chegando com o podcast Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. Obrigado a você que está aí conectado com a gente, seja pelo canal do YouTube, pelo Spotify ou no Deezer, é sempre uma alegria. Não deixa de clicar lá no sininho para você ter as nossas notificações, o coraçãozinho no Spotify e siga a gente pelo Deezer. Bom, você sabe que o Papo Solto é um espaço eternamente democrático para a gente falar sobre as nossas carreiras, sobre as nossas atividades dentro do mercado de eventos, criando assim oportunidades educacionais, oportunidades de reflexão para a gente discutir. E nesse episódio, cara, eu estou muito feliz porque eu estou trazendo aqui o Clube dos Celebrantes, aliás, uma parcela do Clube de Celebrantes que eu sempre admirei pelo posicionamento, seja ele pessoal, profissional ou religioso, que é fundamental. E é esse o tema que a gente vai trazer aqui hoje. As celebrações, o lado profissional atrelado à questão religiosa, dogmática e de fé. A gente vai ter 2 episódios. O primeiro episódio a gente vai falar sobre a fé católica, né, e essa visão profissional e também pessoal relacionada aos casais que os procuram e também até da missão de levar a palavra de Deus católica dentro das celebrações. E eu estou trazendo aqui 2 colegas incríveis, o Israel Fernandes, que está aqui comigo, e o meu amigo Wagner Merência. Rapazes, que alegria. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui no nosso episódio do Papo Solto. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. A alegria é minha, prazer é meu, muito bacana e esperamos aí desenvolver um papo bem gostoso, um papo solto e alegre. Vai ser bom. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Boa tarde também especial aos nossos amigos do Clube dos Celebrantes, à sua audiência e que tenhamos um excelente bate-papo. Vai ser bom, vai ser bom. Primeiro, Wagner, há quanto tempo você já é celebrante? Vou fazer 11 anos. Você se considera celebrante de casamento ou celebrante social? Eu me considero celebrante de casamento. De casamento. De casamento. O teu propósito são casamentos. 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 São casamentos. De fato, eu digo que é deixar um legado. Eu não vou lá só para celebrar, só para fazer uma cerimônia. Eu quero que através daquilo que está sendo celebrado, que aquela família seja eterna. Missão e propósito. Perfeito. Muito bem. É exatamente isso. E você, Israel, celebrante social ou celebrante de casamentos? Eu sou flex, os dois. Os dois. Isso é bom. Isso é bom. Então, na tua área de atuação, é debutante, casamento, bodas, o que aparecer com Sim. Acontecimento humano, você está encarando. Sim. Eu acho que é importante que a gente participa da vida do casal, participamos da família. Eu já tive casos de família onde fiz o casamento, fiz a festa de debutante da filha, então a gente deixa, como o Wagner falou nas entrelinhas, um legado. Legal. Bom, para a gente começar a conversar nesse episódio sobre a fé católica, como é que a gente explica o que é um católico? Acho que é a primeira pergunta, assim, para a gente entender, entrar, o que é um católico? Bom, católico é aquela pessoa que tem uma vida participativa dentro da igreja, que faz parte de uma comunidade de fé. É aquela pessoa que busca a oração, busca, através da oração, uma intimidade com Deus. Na minha visão, esse é o católico. O Israel Fernandes é atuante de 2 igrejas. A primeira é a Nossa Senhora de Fátima, da Vila Leopoldina, Zona Leste, ZL na veia. Zona Oeste. Zona Oeste? Zona Oeste. A Vila Leopoldina é aqui pertinho, não é tão distante, né? É pertinho, Zona Oeste, tá certo. E a Santa Mônica, a paróquia Santa Mônica, que fica em Pirituba. Isso. Essas distinções por quê? Porque você casou em uma e agora tá morando em outro lugar, é mais ou menos isso? Eu nasci e cresci na Leopoldina, então participava da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Me casei, fui expulso da Leopoldina e aí eu fui para Pirituba, então estou na Santa Mônica. Então participo das 2 porque eu tenho um ministério de música, né? Eu sou ministro de música. A Nossa Senhora de Fátima fica próximo do CEAGESP, aquela região ali? Isso. Bonita aquela... Muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Muito bonito. Já o meu amigo Wagner Merência é da paróquia Santo Antônio Maria Claré, que fica em Guarulhos. Bem na divisa ali, na Dutra, finalzinho de São Paulo, que se olhar para o lado direito já vai ver uma cruz bem grande. É verdade. Santo Antônio Maria Claré com o padre Fábio Lima lá, sensacional. Maravilha, maravilha. Bom, vamos começar batendo papo sobre essa questão dogmática, espiritual, né, do católico, né? Qual que é o grande papel do celebrante de casamento, do celebrante social, quando ele encontra um casal, quando ele é procurado por um casal que professa a mesma fé, ou aquele casal que de repente
se considera católico, mas não é aquele praticante. Qual que é a grande ferramenta que o celebrante usa no quesito espiritual para aquela celebração? Porque com certeza o casal, olha, a gente quer que você fale de Deus, a gente é devoto de Nossa Senhora, é possível. Como é que é essa relação? Exatamente isso que você colocou no final aí da sua fala. Quando você tem a comunhão de encontrar um casal que professa a mesma crença, a mesma religião que você, são esses fatores, Israel, esse fundamento, Anderson. Por exemplo, Wagner, que bom, porque assim a gente quer fazer uma entrada, a gente sabe que vai ter convidados de outras crenças lá, mas a gente quer fazer uma entrada com a palavra de Deus começando, depois a minha avó no momento das alianças vai trazer Nossa Senhora. Então ali, através, por exemplo, da palavra de Deus, para aquele que crê, que é cristão, já sabe que ali vai estar envolvendo na celebração a fé pessoal dele. Uhum. Quando traz Nossa Senhora através daquela imagem, claro que para outras religiões, para outras pessoas que professam outras crenças, poxa, Nossa Senhora foi mãe de Jesus. Nós temos Nossa Senhora como Maria pura, virgem e santíssima, aquela que sofreu com as dores até o final na morte de Jesus. Então a entrada dela, para quem é devoto dela, já vem abençoando e vem absolutamente já lavando, vem abençoando tudo o que vai acontecer naquela cerimônia. E cada um tem a sua fé. Isso tudo está voltado dentro da fé do católico. E isso é muito legal para a cerimônia, quando os noivos conseguem, e quando a maioria dos convidados está no hall da mesma religião, colocar isso através de nós. Ô Israel, esse respeito com as demais crenças dentro da celebração também cabe nesse quesito, ainda mais quando a fé católica é demonstrada, né? Assim, de um poder absoluto, com uma imagem. Acho que isso também é preciso observação, né? Sim. Aqui, quando o casal ele nos procura, primeiro a gente filtra aquilo que ele quer, né? Eu gostaria de ter uma entrada com a imagem. Pode? Eu gostaria de fazer de tal forma. Pode? Então a gente acaba orientando. E é interessante também, até para algumas pessoas terem o conhecimento, quando o casal nos procura, o meu primeiro casamento foi assim. Israel, a gente fechou um sítio, só que a gente foi conversar com o nosso padre, ele não pode ir para o local, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não permite que o sacerdote ele vá celebrar no local onde não tenha o sacrário, onde não a igreja ela não reconhece aquele local. Ou seja, como o piso sagrado, né? O piso sagrado. Exatamente. Então, meu primeiro casamento, minha primeira celebração, ela foi assim. Então, aqui a gente orienta, enfim. Para nós, católicos, a questão do casamento, o que importa é o sacramento. Então, qual que é a nossa orientação? Olha, você vai se casar? Vai se casar no espaço? Ok. Você buscou o sacramento ou você pretende buscar o sacramento? Sim. Bacana. Não, a gente não quer o sacramento, nós queremos nos casar, mas nós não somos somos católicos, mas não somos muito apegados à religião. Mas gostamos nós queremos, porque minha avó é muito católica, quer uma entrada da imagem de Nossa Senhora, pode, enfim. Então a gente acaba dando essa orientação. O Wagner, talvez tenha sido um certo desafio para você, acho que para você também, dentro da sua comunidade, né? De repente, colocar isso lá, agora eu sou celebrante de casamento. Como é que o padre, as lideranças enxergaram isso? Como é que foi esse processo? Tentar explicar essa atividade, porque o celebrante social, o celebrante de casamento é uma atividade relativamente nova, apesar de muitos anos de estrada, com alguns colegas pioneiros. Mas explicar isso de forma que encaixe o dogma e que encaixe a autoridade, deu trabalho ou foi tranquilo para você? Não, para mim deu trabalho, no começo deu trabalho sim. Mesmo porque, como você acabou de dizer, a igreja ela tinha um conhecimento, por exemplo, superficial, não a fundo como nós temos, do celebrante de casamento, fora da igreja, mas sabendo que nós não éramos ministros religiosos, principalmente o católico, não. Né? Fora da igreja, a igreja não aceita. Então, no meu caso, por exemplo, a comunidade começou, nossa, mas o Wagner celebrando o casamento? Mesmo tendo uma vida religiosa... Perfeito, mesmo, continuando lá, e começou a vir as pedras. As pedras, as vidraças começaram a atacar as pedras, então assim, foi difícil até
passar, para todos enxergarem que, por exemplo, no meu caso, já não sei no seu, mas no meu, por exemplo, como eu sou muito religioso, praticante. Ontem eu fiquei na igreja o dia todo num curso com a minha esposa lá, maravilhoso. Ele tá carregando o Sagrado Coração de Jesus aqui, ó. Perfeito. E assim, mas como? Você agora passou a celebrar a Eucaristia? Você está dando bênção? Você está declarando que eles são marido e mulher? Não. As pessoas conhecerem o meu trabalho e ver que a cerimônia a gente pode sim levar Deus, que a gente pode sim professar o amor, mas respeitando os nossos limites, como alguém não religioso. Não sou padre, não sou diácono, então não tem como eu, como católico, fazer coisas que pessoas ministradas poderiam fazer isso. Então, o trabalho do celebrante fora de um templo religioso, para mim, até maturar e todos conhecerem. Hoje não, graças a Deus todo mundo já conhece, sabe do perfil, daquilo que eu coloco, daquilo que a gente faz, gosta, respeita, admira, vai lá nas redes sociais, curte, comenta, mas no começo foi muito difícil. O pessoal confundiu que nós estaríamos querendo ser, entre aspas, um ministro religioso. Ou o próprio padre, né? O próprio padre agindo fora da igreja. Então, mas agora já se ajeitou, estamos nos trilhos. Você tem um compromisso, né, na igreja, você é ministro de música. De música. Isso mesmo. Como é que foi isso para você lá? Teve desafio ou foi mais tranquilo? Não, para mim super tranquilo, e até mesmo porque quando, até pouco tempo, a primeira vez que o meu padre, né, Padre Flávio, inclusive um abraço para ele, ele estava comentando com outro padre, né, ele falou, Israel ele é celebrante de casamentos, e quando ele senta com o casal, ele orienta o casal. Primeira coisa que eu pergunto, por que vocês não estão se casando na igreja? Né? Por que vocês optaram estar se casando no espaço? Né? Porque aí eles colocam os posicionamentos deles, e aí eu sempre falo, olha, se um dia vocês quiserem se casar na igreja, vocês têm a possibilidade de ir na capela, casar apenas os dois, com 2 testemunhas, enfim. Então, na verdade, eu acabo ajudando a igreja com o casal, que de repente, futuramente, eles se casem na igreja recebendo o sacramento. Posso dar uma adendo? Claro, por favor. Em cima do que o Israel falou, eu já peguei vários casais católicos que disseram, Wagner, nós somos muito católicos, mas nós queremos fazer um casamento para os nossos convidados, então nós vamos respeitar a nossa religião, as vontades dos nossos pais e também de Deus. Então o que eles fazem? Na semana que antecede o casamento, eles vão com os pais, vão com as pessoas importantes das famílias deles, na igreja que eles frequentam, então eles recebem lá a bênção bonitinho, em algo mais reservado para eles, e depois eles fazem conosco essa cerimônia, no caso, sem esse... Eu ia entrar exatamente nessa pergunta, que bom que você falou isso, Wagner, que é chamado na igreja, a cerimônia de casamento na igreja é chamada sacramento, né? Tem essa... É um dos sacramentos do católico. É um dos sacramentos. Isso. É um dos sacramentos. Então, isso. Eu vou primeiro contar uma história rápida para vocês entenderem, e depois eu emendo a pergunta. Certa vez eu fui fazer uma celebração de casamento que o casal falou, olha, a gente casou na igreja católica e o padre vai estar lá conosco no dia do nosso casamento e ele gostaria de fazer uma bênção das alianças, o que eu acho muito bonito, colocar a religião, colocar a fé nesse momento, não tem problema, da minha forma, não tem, da minha parte não tem problema algum. E no dia da celebração, para encurtar assim a história, para não ficar muito comprida a forma de contá-la, eu cheguei na cerimônia e fui conversar com o padre, porque ele já estava lá, era um senhor, bem senhor mesmo, acredito que já por volta dos 90 anos já, né? E olha, eu sou celebrante, a gente vai fazer uma cerimônia assim, 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 e no final eu chamo o padre, né, para que o senhor possa fazer a bênção das alianças, faça uma oração e abençoe o casal, pode ser? Ele falou assim, eu preciso de pelo menos 30 minutos. O padre me disse isso. Ele falou assim, olha, a celebração num todo, ela vai durar em torno de 30 minutos, 40 minutos, o discurso, que eu preparei um discurso de 15 minutos, então se o senhor puder reduzir para 5 minutos, só para dentro, não, eu preciso porque eu tenho que explicar que isso aqui que está acontecendo não é verdade, isso aqui é uma invenção, isso aqui é um teatro, eu tenho que explicar, porque o casamento de verdade aconteceu lá na igreja, a gente já fez o casamento lá na igreja, né? Eu não vou discutir com o padre de forma alguma, não, tudo bem, no final da cerimônia eu chamo o senhor, pedindo a Deus que tudo funcionasse perfeitamente. E assim o foi. Ele sentou do nosso lado, já era um senhor, então colocaram uma poltrona ali do lado para que ele ficasse ali e a gente fez a celebração. E, não sei, no momento da cerimônia, eu olhei para o padre. Ele estava em lágrimas, sorrindo
e chorando ao mesmo tempo. E eu falei assim, tomara que quando eu chame ele, Deus toque no coração dele. E foi incrível, porque quando eu o chamei, ele veio, rezou a Ave Maria, fez o Pai Nosso, abençoou o casal, declarou o casal novamente casados. Ele usou exatamente esse termo, como a gente fez lá na igreja. Então aqui eu declaro novamente vocês casados, vivos noivos. E ele foi muito rápido, não usou nem 5 minutos daquilo que eu imaginei que ele pudesse usar. Terminou a celebração, eu vi que todo mundo saiu, enfim, e ele ficou ali do meu lado. Ele se esforçou para levantar, porque já era um senhor de idade, e ele fez o seguinte: menino, eu preciso te pedir perdão, porque eu não imaginava e nem sabia o que você ia fazer aqui hoje. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, não fui eu que fiz, isso aqui é coisa do casal, isso aqui é coisa da família, isso aqui é coisa dos sentimentos que aqui estão, né? Enfim, fiquei muito feliz com essa história. Então, para perguntar exatamente essa questão, qual que é a diferença do sacramento e daquilo que nós, como celebrantes, fazemos lá na celebração? Bom, sacramento, qual o significado do sacramento? Sacramentos são sinais visíveis de Deus. Pegando o seu adendo, esse sábado mesmo, estava lavando o carro e aí encontrei com um amigo meu, que ele é evangélico. E aí ele me vê nas redes sociais e ele falou, eu vi que você está celebrando o casamento, tal, né? Como é que é isso, né? Ele utilizou a expressão, é um somebody love lá, né? Eu falei, não, porque nós estamos ali celebrando junto com os noivos a verdade dos noivos, que é justamente isso. Não tem como eles teatralizar as lágrimas, os sorrisos. Então eles querem uma coisa diferente, eles querem um romantismo, quer que conta a história deles, coisas que não vai acontecer dentro da igreja, né? Mas algo distinto aqui para responder a sua pergunta, dentro da igreja eles vão receber o sinal que liga eles à igreja. Fazendo fora da igreja, eles recebem também a bênção dos pais, enfim, né? Mas não perde a essência, que é o amor, que é a cumplicidade, que é o carinho, enfim, da minha visão é isso. Complementando o que o Israel está falando, Anderson, a Igreja Católica, eu vou bem ser cirúrgico agora, a Igreja Católica realmente só vai conhecer o sacramento para o católico se ele realmente realizar dentro da igreja. Então, assim como nós católicos, nós não temos esse poder, nós não nos formamos, não somos padres, diáconos, por exemplo, é óbvio, por não estar celebrando no nosso templo, que é a igreja não vai reconhecer, o casal vai reconhecer, Deus vai reconhecer, mas respeitando a minha religião, ela não vai reconhecer. Teria que ser dentro da igreja, com um ministro que se formou para cumprir os sacramentos, toda a caminhada que o católico tem que fazer. Esses dogmas ou essa tradição é uma forma de manter viva a essência da família? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E se a gente for entrar na seara do batismo, por exemplo, já até conversamos um pouco sobre isso, na seara do batismo você vai ver que, de repente, para batizar, eles vão te perguntar, mas você passou pelos sacramentos da igreja, você professa a mesma crença, a mesma religião, e se não professar, e se não tiver os outros sacramentos, vai ser difícil batizar. É justamente para a chama católica, ela nunca apagar, ela nunca descer, ela continuar acesa sempre. É uma coisa que a gente vem falando bastante com os colegas celebrantes, a quesito da própria qualificação, né? O celebrante que se propõe ser profissional no mercado, ele precisa conhecer das instituições religiosas, de como elas se mantêm, de como elas pregam o próprio evangelho ou a própria doutrina. Eu acho isso fundamental no celebrante, Israel. Lembrando que isso que o Wagner falou é uma questão de doutrina para os católicos, né? Para quem participa da igreja. Eu acho que é muito importante aquele efetivo, isso, né? Que vai. Isso. E lembrando também que tem católicos que é desapegado à doutrina, que não quer, não, a gente não quer isso, a gente quer algo separado, enfim. Por isso que eu brinquei e falei que fui até cirúrgico, eu fui realmente lá no ponto. Exatamente, mas perfeito. Esse contraponto é importantíssimo. Perfeito. O católico é aquele que batiza o filho, que o filho faz a crisma. Primeira comunhão. Assim, aliás, é o contrário, né? Primeira comunhão, depois a crisma, né? Isso. É isso aí. E aí ele tem a liberdade de participar de todos os sacramentos dentro da igreja. Perfeito. Muito bem. Qual que é a diferença do diácono e do padre?
O diácono é aquele que auxilia o padre. Vou dar um exemplo. Se eu quiser ser um diácono permanente, eu posso ser um diácono, eu posso celebrar uma missa, eu não posso estar consagrando a Eucaristia, não posso fazer uma confissão. Então, o diácono é um auxiliar do padre. Basicamente, esse é o papel do diácono. Existem 2 tipos de diácono. O permanente, como o Israel colocou agora, que é aquele que pode ser casado. O permanente pode ser casado. Uhum. Então, ele pode exercer o batismo, fazer lá um casamento, reforçando, só não pode consagrar a Eucaristia, que para nós é algo assim de suma importância. Suma importância. Então, assim, e existe o diácono, aquele que já é de caminhada para se tornar um sacerdócio. Então, ele vai como seminarista, faltando 1 ano da caminhada para se tornar um sacerdócio. Um padre, ele se torna diácono e aí ele começa a fazer as mesmas coisas, passa a fazer casamentos, batizados, enfim, tudo o que a igreja permite para ele, e ao final então do seu seminário como diaconato, ele se torna padre. Então existe o permanente que pode ser casado e pode fazer essas funções, só não pode consagrar, fazer missa, porque ele não tem esse direito, né? Porque ele não vai ser padre. E existe aquele que está trilhando o caminho para ser padre, aí depois de padre ele vai consagrar e tocar normal. A Igreja Católica também tem as suas ramificações, né? Tem o católico apostólico romano, que você já trouxe, que vem do Papa, né? Sim, tá ligado ao Papa. De toda essa estrutura, e depois, ao longo da história da igreja, ela foi surgindo outras igrejas, como a anglicana, enfim. Existem diferenças básicas dessas igrejas? Sim, a Igreja Católica Apostólica Romana, como nós colocamos aqui, ela professa um conjunto de normas e regras. Que é a primeira igreja, a primeira igreja constituída é a Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Depois disso vem Igreja Anglicana, Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Brasileira, né? Então existem as ramificações dentro da Igreja Católica. O que dentro da minha visão, que separa uma da outra são as questões doutrinais, quer dizer, o conjunto de regras e normas, né? Dá um exemplo bem claro aqui, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, os padres eles não podem celebrar fora do templo. Já a anglicana, como você bem conhece, os padres eles celebram fora do templo. Muitos desses, um exemplo, né? E muitos desses padres são padres celebrantes profissionais. A gente tem isso bastante no mercado, né? Por exemplo, dentro do que o Israel falou, Anderson, a anglicana é chamado de reverendos. Tem reverenda. Na católica, não. Não tem. São padres. Você nunca vai ver uma mulher, no caso, celebrando. Então, doutrinas, como ele falou. Né? Certo. E aqui no Brasil você percebe, né? Quando vê uma pessoa com uma batina, já pensa que é um padre. Tanto é que no debate político, muitas pessoas pensaram que o padre que estava lá era um padre católico apostólico romano. E não era. O Brasil ainda é o país, em número de religiosos, o catolicismo ainda é o maior. Né? Ainda é o maior. Ainda. Já foi muito maior, mas diminuiu bastante isso, mas ainda é. Inclusive na Constituição, antigamente o Brasil era um país católico, hoje já não é mais, né? Posso discordar um pouquinho? Fica à vontade. Eu estava assistindo, há umas 2-3 semanas atrás, um padre exorcista, onde ele foi muito perfeito na fala dele. Ele diz assim, dizem que o Brasil é o maior país católico do mundo. Aí ele diz, mentira, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Por quê? O católico que está dentro da igreja, ele está dentro da igreja católica, mas durante a semana ele está dentro do espiritismo, ele tá indo para o Umbanda, ele está indo para o Kardec, enfim. Então não é um católico na sua essência. O católico é aquele católico que não participa dessas religiões, de outras religiões espíritas, entendeu? Não querendo entrar dentro de Mas acho que não tem polêmica, um censo direto para isso, né? Acho que o último censo talvez esteja um pouco defasado também, né? Eu vou ser cirúrgico de novo. De novo, eu vou na lata. O católico que o Israel comentou agora aqui, que não está no espiritismo, não está na Umbanda, no candomblé, respeitando que são religiões de denominações africanas e que eu respeito e faço casamento sem problema nenhum, tranquilo. O católico, em sua essência, acredita na ressurreição.
ou seja, que haverá uma vida após a morte, que nós estaremos do lado de Deus, do lado de Jesus após a morte. Então, o católico, que frequenta, que fez toda a sua caminhada nas doutrinas aí, que a gente acabou de comentar, do crisma, da primeira comunhão, ele acredita piamente na ressurreição e vive isso do começo, do meio até o fim. E a grande parte do espiritismo acredita na reencarnação. Perfeito. Né? A reencarnação. É outro assunto, não, só para contextualizar. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Agora eu vou entrar exatamente nisso, nessa questão de respeitar as outras religiões. Quando vem casais de outras instituições, profissionalmente, como é que vocês lidam com isso? Vocês vão para o lado do que o casal quer ou intimamente o chamado fala, opa, preciso colocar a religião aqui, preciso colocar o dogma aqui? Quando o casal vem e são de religiões diferentes, Israel e você comentou muito bem no começo, vamos escutar. Tudo é o escutar. Porque a gente atende casais que, mesmo sendo de outras denominações religiosas, estão fortalecidos pela palavra de Deus, e isso é o mais importante. Quando de repente um é evangélico e o outro é espírita, mas nós temos fé, mas nós acreditamos nesse Deus poderoso, que Ele pode tudo, que pode transformar, que pode nos renovar. Você já tem a essência do que o casal sente e daquilo que você pode realizar diante da própria conversa. Tem outros que não. Tem outros que eles vêm querendo saber o que você pode nos proporcionar. Eles vêm querendo achar alguma coisa em nós. Interessante. E muitos deles vêm procurando esse maná, esse alimento. Pô, a gente está procurando, não estamos conseguindo encontrar. E de repente nos seus vídeos ou naquilo que a gente conversou, eu acho que você pode trazer isso pra gente. E a partir dali é você ter o sentimento para desenvolver e levar para eles aquilo que eles querem no dia. Isso é espontâneo, Israel? Ou é espiritual isso, espontâneo? Ou você prefere escrever, colocar isso direcionado para aquele casal? Dentro dessa pergunta que você... Dentro dessa pergunta que você fez, que o Wagner acabou de responder, eu acredito muito que o amor ele é a maior potência do universo. Então, quando um casal, seja evangélico, espírita, budista, enfim, ele vem, primeiro, como foi colocado, a gente identifica o casal. Segundo, eu não vou querer impor a minha doutrina, que existe uma diferença de doutrina. Por quê? É muito louco isso que eu vou dizer para você, mas eu tenho amigos que são ateus, que eles são mais cristãos dentro dos seus valores do que muitos católicos. Conheço espíritas que trazem na sua essência mais valores de Cristo do que muitos católicos. Então o que nós celebramos ali, junto com o casal, é a essência deles, que é o amor. É a mesma coisa quando vocês, no novo cerimonial, vocês congregam as pessoas ali. Vocês têm celebrantes católicos, vocês têm celebrantes espíritas, vocês têm... Anderson, mas como assim você consegue reunir todas as religiões ali? Porque todos querem celebrar o amor. Nossa, agora celebrei, hein? Bem isso mas mesmo. Não é? É bem isso mesmo. O amor é a maior potência do universo. O Anderson, e o mais importante, eu até... para reafirmar aqui, né? É você ter a sensibilidade de, no bate-papo, no querer da contratação, sentir o que esse casal procura. Ele quer somente aquele momento de entrar, celebrar a festa, se unir. É ter esse sentimento. O que ele busca? Ele busca algo a mais? Ele, apesar de saber que não está diante de um padre, de um diácono, ele está buscando ali, além do amor, algo mais forte para eles enraizarem a família deles na eternidade, da caminhada que eles estão fazendo. Isso é muito importante, a gente ter essas percepções. Como disse no começo, é deixar um legado, instituir uma família, como eu falo às vezes nas celebrações, porque vocês possam aumentar essa família e os legados de vossos pais serem passados para os vossos filhos. Isso me enche muito de orgulho, é bom demais, instituição família. É sobre eles também, né, Israel? Total. Nós não temos que impor a nossa vontade. Eu acho que não sei se foi com o Wagner, uma vez conversando com um colega e ele dizendo, né, nossa assessora queria porque queria que fizesse de tal forma. Gente, não. Deixa o casal, é o sonho deles. Depois eles vão para a lua de mel, nossa, mas eu queria tanto que fizesse daquela forma.
Então nós não temos que impor nada, nós temos que celebrar aquilo que eles estão desejando, né, que é o amor. Muito bem. 2 perguntas com um tom de brincadeira. A primeira, por que a maioria das igrejas católicas tem uma sonorização horrível? Quase não se entende o que se fala numa missa. Eu vou brincar. Esses dias eu fui na festa da Querupita e, de forma muito curiosa, eu queria conhecer um pouco da história da Querupita e acabei entrando na igreja e teve uma bênção lá, o padre super divertido, etc. Mas o som não dá de que prestar muita atenção. Será que é para isso? É para prestar bastante atenção? O Anderson, é assim, não sei se o Israel vai discordar, mas é assim, a maioria das igrejas foram construídas há muito tempo, há muito tempo. Então, normalmente naquela época, os pés direitos eram muito altos. E aí depois, passado um certo tempo, é que vieram os entendimentos de trabalhar acústica, de fazer algo para deixar toda a parte de sonorização melhor para todos que estivessem naquele templo. As igrejas foram sendo construídas muito antigamente e de repente não foram, da parte católica eu estou dizendo, muitas hoje já estão olhando para esse lado. Mas tem o outro lado também, né? Dos próprios padres mais famosos, né? Que trouxeram música para Perfeito, igreja, né? Perfeito. Então a gente notava que antigamente o pessoal não dava tanta importância porque você celebrava a missa e ia embora e depois você vinha. Hoje não, hoje já tem cantos, hoje você já tem ministérios de música como o Israel participa. A música, eu costumo dizer que é a flecha que abre o coração para a palavra de Deus entrar. Então hoje a igreja já começa a ter percepção de outra forma para melhorar as acústicas e por serem antigas, realmente as acústicas de muitas ainda que não sofreram essa transformação, essa reformulação, ela acaba deixando a desejar nesse ponto. É justamente isso, é a arquitetura da igreja. Inclusive uma vez eu vendo uma entrevista do Leandro Hassum, ele dizendo que, parece da igreja católica, né? Tem um stand-up dele. E a igreja agora, infelizmente, a igreja católica ela é atrasada para algumas coisas contemporâneas. Uma delas é a questão manter a tradição, né? Manter a tradição, né? Certas tradições ainda permanecem, né? Ela poderia manter a tradição, mas investir em algumas outras coisas, como a questão da comunicação, que é o som. O som da igreja é extremamente importante, né? E aí vem a cultura, de repente, de cada padre também que quer investir. A forma com que o padre observa ali a comunidade, enfim. Exatamente. É só uma brincadeira, que às vezes mas a gente verdade, acabou mas é uma vindo, grande né? verdade. Você tem razão. Mas olha, desculpa, que nem na igreja, que eu já fui visitar a igreja do Wagner, o padre investiu muito em som, e na minha paróquia, nas duas também, o padre está investindo muito no som. E a outra brincadeira é o sabor da hóstia. Eu, quando era criança, tinha sabe quando você tem aquela vontade, eu quero provar essa hóstia, que gosto tem isso? Decepcionei quando eu provei. Mas acho que vai da fé, né? Porque assim, a hóstia é aquele momento de um sacramento importante, né? Da Santa Ceia, aquela coisa toda. A Eucaristia, que nós recebemos naquele momento é como o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Perfeito, Anderson. É como o pão que ele partilhou e disse aos discípulos que se vocês não comerem, vocês não vão ter parte comigo na minha missão. Então, a Eucaristia é receber Cristo e saber que ali está a vida. Quando você não só ingerir a Eucaristia, mas vivenciar no seu dia a dia essa Eucaristia, é a sua salvação, vai ser a sua vida, esse é o seu caminho. É uma questão também de consciência, né? O quanto esse dogma invade a sua consciência, o quanto é importante para você, para a família. Exatamente, é isso mesmo. É só uma brincadeira. Não, é legal. Eu provei. Anderson, inclusive em cima dessa brincadeira sua, quando eu era pequeno, minha mãe falava, não come, você tem que deixar a Eucaristia, ela se derreter na boca. E depois a gente vai crescendo, passando, o padre falou, não tem nada a ver, então, mas é mó barato. E a outra brincadeira, pra gente fechar o nosso episódio do Papo Solto, vocês viram o vídeo da maritaca tentando tomar o vinho do padre? Não, eu não viu? Não cheguei a ver. Então vejam, fica a curiosidade aí, tá na internet, o padre consagrando o vinho, e a maritaca é uma maritaca que fica na igreja dessa paróquia, eu não sei qual é a paróquia. E ela subia no padre para tentar tomar o vinho do padre enquanto ele estava consagrando o vinho. Nossa, sensacional. Eu vou procurar esse vídeo aí. Muito Esses dias falei aqui também de um outro colega que nós estávamos falando sobre a questão religiosa, passamos rapidamente, do vídeo que viralizou, esse vocês já viram,
né, do padre que estava terminando a cerimônia de casamento e ele fala assim, bom, acho que já falei demais. Aí a menininha, já mesmo. Esse foi sensacional. Esse foi sensacional. Foi sensacional, muito bom. Bom, eu quero agradecer, rapazes. Obrigado. Obrigado mesmo por esse papo, para a gente entender um pouquinho mais da questão religiosa, católica, dentro das celebrações que a gente executa, porque muitos casais também me procuram, Anderson, a gente é católico, a gente queria uma entrada assim, é possível e tal. Então, entender isso é fundamental e deixar aqui, né, a reflexão para os nossos colegas de que é fundamental que você estude, que você compreenda, que você converse com outros colegas que fazem parte de instituições religiosas para compreender dogmas, não que você vá copiá-los, ou não que você vá copiar a questão dogmática, mas para entender, compreender e ouvir principalmente o casal, né, Wagner? Perfeito. É exatamente isso, e a gente agradece, eu particularmente, aqui essa abertura, esse papo maravilhoso, esse papo solto do seu programa. Desejo muito sucesso a você, que legal, com assuntos amplos, diversificados. Eu acho que é disso que a gente precisa, é partilhar esses momentos e estar sempre aprendendo. Sucesso, programa maravilhoso. Parabéns, Anderson. Tamo junto. Parabéns, que seja um grande sucesso, que continue crescendo o Papo Solto e trazendo mais conhecimento para o mercado. Tamo junto, rapazes. Presentinho pra vocês. Opa! O sorriso é a coisa mais bela que você pode vestir. Olha aí, gente, olha aí, ó. Pra vocês levarem pra casa e em colocarem casa eu tenho alguns e esse vai fazer parte lá. Que legal. Muito obrigado, Anderson. Tamo junto. Tamo junto sempre. Obrigado. Valeu, aqui. gente. Valeu. Israel Fernandes, Wagner Merência, do Clube de Celebrantes com a gente. Esse foi o papo sobre a questão católica, sobre a fé católica dentro das celebrações e conhecer um pouquinho também da igreja para a gente levar essa informação. No próximo episódio, a gente fala do evangélico, da questão cristã e evangélico. Duas instituições diferentes para a gente entender um pouquinho do dogma e conhecer mais dos colegas que fazem parte do clube de celebrantes. A gente volta daqui a pouco. Valeu, gente.